Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete Online e da Rede Jurídica TV, com o desembargador João Batista Damasceno, Rogério de Oliveira e Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta, e hoje está fazendo suas poesias numa conferência. Muito importante a presença de Sua Excelência. Lamentavelmente hoje vamos ficar sem ele e sem a poesia. E também o nosso querido Rogério de Oliveira, que hoje está com outro compromisso. Mas o nosso programa de hoje promete ser quente, promete ser bastante diversificado. Nós temos aqui no nosso estúdio a maior autoridade das terras americanas, porque são os donos da América. São aqueles proprietários da América que nós, colonizadores, ou os outros colonizadores, que eu também devo ter sangue índio, então também sou um pouco dono dessa terra, mas aqueles que aqui chegaram, tomaram conta, tiraram daqui a terra dos seus verdadeiros proprietários. E hoje estamos trazendo aqui legítimos possuidores, legítimos representantes da etnia, do povo indígena. Com muita honra, com muito orgulho, nós vamos dar aqui todo esse espaço do programa hoje, Encontro com a Justiça, para entrevistar o nosso cidadão Carlos Antônio Fernandes Machado. Esse é o nome civil que todos adotam pela civilização do colonizador. Mas, na verdade, ele chama-se Doetiro Tucano. É o nosso querido cacique tucano. Uma alegria muito grande, cacique, recebê-lo aqui, dar esse espaço para o senhor falar deste povo que é tão perseguido desde que aqui chegaram os colonizadores, europeus ou não europeus, e tomaram conta dessa terra. Vamos saber, cacique, o que sobrou, o que ainda nós temos desse heróico povo indígena, da sua cultura, dos seus idiomas e das famílias indígenas. Ao mesmo tempo que contamos, como convidado do cacique, presente aqui na nossa mesa de debate, um representante do povo indígena do Paraguai, que nos visita, que está honrando com a sua convivência aqui no Brasil já há alguns anos, e é também o índio Seferino Raul. Muito bem-vindo. E também a índia Elvira. Então, hoje nós estamos aqui numa verdadeira festa indígena para falar sobre os direitos indígenas, sobre os povos que ainda sobrevivem nesta grande colonização americana. Muito bom dia, cacique Tucano, uma alegria recebê-lo aqui. Queria que o senhor falasse como é que está essa luta pela sobrevivência do povo indígena no Brasil. Muito bom dia, doutor Ciro Darlan, doutor Damasceno, aos ouvintes. Sempre para nós, povos indígenas, ter esse espaço, oportunidade que dão para nós, para expor, para falar sobre as questões indígenas, seja positivas ou negativas. Mas hoje nós estamos aqui para falar, dialogar, para esclarecer na era contemporânea, na era da dita mudança vinda da tecnologia. Então hoje eu estou aqui com muito prazer de estar conversando com o senhor e os demais ouvintes para dizer que nós estamos aqui na luta do dia a dia, da sobrevivência, seja na floresta, seja na área urbana. Então eu estou aqui para dizer que nós continuamos vivos, fortes, batalhando, lutando pela vida, que essa vida continue através dos grandes homens que comandam o país, seja na esfera federal,
seja na esfera estadual, seja na esfera municipal ou instituições. Então eu agradeço essa oportunidade, um bom dia, nós vamos conversar bastante. Cacique Tucano, qual é a quantidade de índios que ainda existem no Brasil, segundo o último censo? O senhor tem esse número aí? Tenho, sim, senhor. Bem, hoje, no momento, segundo o IBGE, segundo a Fundação Nacional do Índio, segundo o Conselho Indigenista Missionário, nesse momento nós estamos no número de 896 mil em todo o território nacional, e eu acredito que nós somamos ao total em torno de 1 milhão. Somos hoje 306 grupos étnicos, totalizando também 276 línguas faladas após o português. Desses 306 grupos, doutor, nós temos ainda 90 grupos isolados. Essa é a totalização que nós temos, os dados de 2010. 90 grupos isolados, que significa que não teve contato nenhum com... Não tem diretamente. Os colonos, né? Com a chamada civilização. E civilização depende do lado que você está vendo, né? A riqueza da cultura do povo indígena, nós podemos dizer que são várias as civilizações, né? O povo indígena tem tecnologias que aos poucos nós vamos conhecendo, aos poucos nós vamos descobrindo, né? Que muitas vezes superior até ao que nós chamamos de civilização moderna. Tucano, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te conheci naquele evento ali, da tentativa do governo do Estado em desocupar, e que acabou acontecendo, a aldeia Maracanã, aquele prédio histórico ao lado do Maracanã. E aquilo ali suscitou várias discussões, né? Xingamentos pelo então governador do Estado, Sérgio Cabral, né? E aquilo ali é um espaço que durante o século XX inteiro esteve vinculado, né, às culturas indígenas. Fala para a gente daquele prédio, da importância dele, da manutenção, né, da ocupação e do uso dele depois que o Museu do Índio saiu dali em 1978 e foi lá para a Rua das Palmeiras, em Botafogo. Como é que está? Qual é a história desse prédio e qual a importância dele para a cultura indígena, né, para as etnias, nas suas visitas aos centros urbanos, para resolverem as suas questões, né, as questões, né, os seus problemas, quando vêm para cá? Bom, doutor Damasceno, então o prédio que está ali ao lado do Maracanã, para os povos indígenas, ele carrega uma memória histórica. Histórica como? Então foi quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, esse SPI, pelo grande estadista Marechal Cândido Rondon, e já que ele carregava a descendência dele dos Borolos lá de Mato Grosso, se tornou grande lutador também. Não sei se foi o destino que ele colocou ele para trilhar esse caminho, que ele viu a necessidade de criar um espaço, criar o direito para os povos indígenas. E quando ele trilhou pelas matas da Amazônia, ele viu a necessidade dos povos sendo extintos, mortos, massacrados desde aquela época. Então ele criou, em 1910, a primeira instituição federal naquele prédio, que era do pessoal mais aqui que cuidava dos assuntos internos do imperador, né? Então o que acontece? Então esse prédio foi doado justamente para representar questões indígenas. Então o que acontece? Então ele disse o seguinte: então vou criar para cuidar os interesses dos povos indígenas, para criar uma representatividade. Então foi criado. Logo depois, em 1953, o grande, também hoje o grande saudoso Darcy Ribeiro, criou o primeiro Museu do Índio da América Latina. Então, de todos os trabalhos que ele disse, o seguinte:
Melhor coisa que eu fiz foi ter criado o Museu do Índio, para quebrar essas barreiras de preconceito contra os povos indígenas. Foi o que ele afirmou. Eu, quando conheci o Darcy Ribeiro, eu era muito pequeno ainda. Ele chegou na minha reserva, na Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira, onde o doutor Ciro da Leste esteve em São Gabriel em 2011, logo ali mais ou menos mais de 400 quilômetros, ele esteve lá em Pari Cachoeira. Eu simplesmente não sabia quem era aquela personalidade. Então ele criou esse museu. Só que devido à burocracia, eles acabaram se transferindo para o Botafogo, lá na Rua das Palmeiras, e o prédio ela ficou abandonada. E eu, como curioso, como jovem na época, muito querendo saber além das coisas, porque na Floresta da Amazônia, eu só via pessoas chegando, diferente da gente, fisicamente, falas diferentes. Quem são esses homens? Depois que eu fui aprendendo quem eram eles, eu tinha que vir para cá, conhecer do outro lado do mundo, do outro lado do universo. Quem são esses camaradas que estudam sobre nós, estudam a nossa língua, estudam nossos costumes? Eu também vim, eu disse, não, vou lá ver quem são eles. Para ter essa informação, para ter essa imaginação, para levar para o meu pessoal, para o mais antigo, que não tem condições de entender a língua diferente. Então, chegando aqui, eu vi muitas coisas totalmente diferentes dos nossos costumes. Onde eu chego a dizer, então, nós temos a cultura própria, cultura distinta, nós temos a língua própria, temos hábitos, costumes, nossas ciências próprias, nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas regras, nós não temos presidente da República, mas temos nossos representantes. Então, quando eu comecei a observar, verificar, toda vez que eu ia para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ, eu dizia, que prédio é esse aí? Então, nós chegamos a um determinado ponto, para dizer, o índio não tem espaço. Nós vivemos transitando, nós não temos local para chegar. Dizer, esse é o nosso espaço. Então, doutor Damasceno, em 2006, resolvemos de não invadir, mas ocupar para fazer o trabalho nosso. Mostrar para a sociedade que não tem informação, que tem o índio como estereótipo, que tem o índio como pejorativo, índio selvagem, índio preguiçoso. Tirar essa imagem, desconstruir essa imagem. Então, quando fizemos isso, nós ficamos ao longo dos 7 anos, quando o governador decidiu tirar a gente da área, foi o seguinte: aquilo nunca foi aldeia, aquilo nunca foi indígena, nunca foi nada. Então vou ter que sair. Foi o que ele afirmou. Como ele tem tribunais, como ele tem seus direitos para tirar a gente, então para promover e recepcionar as pessoas que iriam chegar na Copa do Mundo de 2014, houve essa burocracia de tirar a gente. Nós não tínhamos poder, nós não tínhamos dinheiro. Nós não temos dinheiro, nós não temos poder para encarar. Ele tem força policial, ele tem força jurídica, ele tem força de tribunais, parlamento. Então nós tivemos que sair. Pois é, Tucano, na verdade, Tucano, ele não tinha direito, não. Eu acompanhei bem isso lá com vocês. Direito não tinha, não. E não tendo posse, ele nunca poderia ter reivindicado a posse. E ele tinha uma decisão judicial. Mas você falou muito bem. Direito ele não tinha, não. Mas tribunal ele tinha, parlamento ele tinha e, sobretudo, polícia, que foi o que o governador Sérgio Cabral, no final das contas, lançou mão para poder fazer a desocupação de madrugada, dos povos, das várias etnias que estavam lá, nesse prédio da aldeia Maracanã. Existe no Brasil, Cacique Tucano, uma política de gestão do território ambiental, das terras indígenas, e está sendo respeitado, essas reservas indígenas, elas estão sendo respeitadas pelo governo e pelo povo brasileiro? Bom, doutor Ciro Darlan, a questão de respeito ou não, até agora até agora ninguém respeitou nada, começando pelo governo federal, não demarcando as terras indígenas. Quando foi extinto o SPI em 1967, quando foi criada a Fundação Nacional do Índio, em 1967, e em 1973 foi criada a Lei 6.001.
para resguardar, para respeitar, demarcar as terras indígenas. Em 5 a 10 anos, era para demarcar todas as terras indígenas. Hoje, não tem nem 15% demarcado das terras indígenas. Então, sempre foram invadidas, foram não respeitadas pelas leis que foi constituído legalmente pela Constituinte. Até ali, de 1973, através dessa lei, até 1988, na Constituinte de 88, nós tínhamos aquela palavra tutela, tutelado. Índio é uma criança eterna, não tem poder de decisão, não pode decidir o que ele está querendo. Então, a União que tinha que responder. Então, quando houve a Constituinte de 88, mudou, foi tirado a palavra tutela. Então, nós, independente de qualquer coisa, já víamos lutando na década de 80 para reivindicar justamente isto. Demarcação de terra, educação, saúde, já que as nossas terras são invadidas pelos madeireiros, pelos garimpeiros, pelos latifundiários. Então nós ficamos acuados. Isso é uma prova que eu estou dizendo hoje, doutor. Porque eu não tenho mais no carro. Para mim ter tranquilidade. Eu tenho que vir à cidade, como eu acabei de falar, para saber quem é quem. Hoje, doutor Ciro, eu não posso mais lutar com arco e flecha. Hoje eu não posso lutar com borduna. Eu tenho que lutar agora com uma caneta. Eu tenho que aprender a ler e escrever. Como sempre disse, hoje eu teria, há 40, 50 anos atrás, precisaria de um tradutor para traduzir para o senhor o que eu estou dizendo e traduzir do que o senhor está falando para mim. Hoje não, hoje eu estou aqui com o senhor desembargador, o homem da lei, que escreve, lê, pensa, medita 24 horas. Muitas coisas estão na mão do senhor. Muitas das coisas o senhor vai decidir. Então isso é muito importante. Então eu chamaria isso, doutor Ciro Darlan. É uma espiritualidade que o senhor tem. É uma dedicação que o senhor tem. Então, isso que acontece com a gente. Isso que acontece comigo. Então não há essa respeitabilidade das terras indígenas. Hoje continua sendo massacrado. Em pleno Mato Grosso do Sul, hoje os caiuás estão sendo massacrados a tiros, levando a açoite com arame farpado, dizendo que não pode aquilo, as terras são nossas, aqui passa por boi, você é barreira de progresso, eu estou dando emprego, eu estou dando condições para ganhar dinheiro para viver. Índio não precisa. Então essa tem sido a visão, doutor. Então, nós temos essa delicadeza. Meu querido Raul, Seferino Raul, nosso companheiro aqui, irmão de Paraguai, do povo Guarani, está aqui também. Como é que é a questão indígena, Raul, lá no Paraguai? É muito diferente do Brasil ou os problemas são semelhantes? Bom dia, senhor desembargador. Ainda meu português não é muito bom, mas eu estou praticando, né? E, na verdade, no Paraguai, os direitos dos índios ainda estão sendo reivindicados, estão para serem reivindicados. Tem legislação? Muito diferente lei, do que mas tem lei no Brasil. Tem a lei, mas a lei é letra morta. A lei é letra morta. Os direitos dos índios no meu país estão sendo avassalhados, os índios não... mas, como falou o cacique, né, não tem respeito nenhum pela cultura indígena do meu povo. Eles estão abandonados pelo Estado. Essa é a palavra certa. Existem algumas mentiras, né, que vão sendo repetidas e a população acaba acreditando. Uma delas, cacique Tucano, o senhor já desmistificou aí. Diz, não tem mais índio no Brasil. Tem aí mais de 1 milhão de índios espalhados em várias etnias e tudo. Outra mentira, cacique, é a questão, não existe mais a cultura dos índios. Quais são as culturas indígenas aí mais relevantes que ainda estão completamente vivas, cacique Tucano? Bom, a palavra eu diria assim, viva sim, nós estamos aqui, só que hoje eu não posso mais ficar, doutor Ciro Darlan, numa vitrine para ser objeto de pesquisa. Eu não posso ser admirado como um ser exótico. Claro, nós praticamos a nossa cerimônia, nossos rituais,
para agradecer, como sempre tivemos e temos. Nós temos a nossa língua própria, nós temos costumes próprios. E eu diria para o senhor doutor, é o seguinte, eu não posso, como indígena, ensinar a um branco ser um branco. E o branco não pode me ensinar a ser um índio. Então eu tenho que sentar aqui agora para esclarecer o que eu estou querendo. Como você acabou de falar, só porque eu agora estou falando português, eu estou usando celular, eu estou usando roupa, eu estou no estúdio, a pessoa diz assim, não é mais índio. Então essa questão também, doutor, os que estão na cidade hoje são tidos, quando saía da aldeia para a grande cidade, para aventurar, não é mais índio, não, a União, o Estado não vai mais te cuidar, não tem mais responsabilidade, é um cidadão comum. Então nós temos lutado esses longos anos, ao longo de décadas, para ser reconhecido como indígena, para cair no censo, na contabilidade do governo. Então hoje estamos tidos como hoje indígenas em contexto urbano. Então foi criado agora, ao longo desses 4, 5 anos atrás, agora, o Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI. Então ela foi sancionada pela Presidência da República e hoje estamos lutando que no estado do Rio de Janeiro, apesar de todas essas burocracias, desentendimento, que o governo está criando junto com a gente, através dos direitos humanos hoje, Conselho de Direitos dos Povos Indígenas. Falta o governador assinar e publicar no Diário Oficial. Então nós estamos hoje criando os índios em contexto urbano, através de suas associações, e os indígenas aldeados, que são os Guarani, no estado do Rio de Janeiro, que são 6 aldeias, e 6 associações indígenas aqui do Rio de Janeiro, para poder ter, do outro lado da sociedade civil, mais 12. Então, para mim poder cobrar eles, os meus direitos, Fundação Nacional do Índio, Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Saúde, Educação, então, para podermos ter esse acesso rápido, para ter esse reconhecimento. Para não dizer que eu não sabia. É muito interessante isso que você fala, de que o fato de você usar roupa e falar o português ou usar o celular, não te retira a qualidade, né, de tucano e de pertencente a uma etnia, né, originária, né, dessas terras. A gente teve na abertura das Olimpíadas uma mulher carregando a bandeira, que foi a primeira presidenta do Supremo Tribunal Federal. Ela fala inglês fluentemente, nascida no Brasil, carioca, aliás, e viveu a maior parte dos Estados Unidos, fala inglês, e ninguém diz que ela é norte-americana, embora às vezes ela se coloque, né, mais na defesa dos interesses, né, dos Estados Unidos do que do próprio Brasil. Mas ninguém diz que a ministra Ellen Grace é uma americana, né, uma estadunidense, né, um yankee, nem diz que o Fernando Henrique, né, por falar francês fluentemente, seja um francês, é reconhecido como brasileiro. Mas isso se tem, né, com o índio, eu vou usar aqui índio, para não usar a palavra povo originário, que fica mais claro para os nossos ouvintes, né, mas tem essa implicância com o índio, né? O fato de ele estar usando roupa ou usar um celular já quer desnaturar, não é assim? Exatamente. Tucano, eu queria fazer essa pergunta. Né? Nossa mesa parece uma mesa machista, mas nós temos aqui uma índia, uma mulher, e eu queria fazer uma pergunta, mas ela não quer se manifestar aqui na nossa mesa, então a mesa continua sendo machista. Eu vou perguntar então ao Tucano. Tucano, qual é o papel da mulher na cultura indígena? Porque na cultura, digamos, dita civilizada, a mulher tem sido saco de pancada, tem sido vítima, tem sido motivo de preconceito, tem sido motivo até de impeachment por ser mulher. Mas na cultura indígena, qual é a importância da mulher na cultura indígena? Doutor Ciro, como eu acabei de falar, nós temos nas nossas culturas diferenciadas, né, da dita civilização, como o senhor acabou de falar, da dita civilização. É o seguinte, o homem ele tem seu papel na comunidade, dentro da aldeia. Aí a pessoa diz, por que a mulher não é valorizada? Tá certo, eu tenho minhas filhas, tenho meus filhos. O que vai ficar perpetuar, o que vai perpetuar a minha cultura vai ser o varão. E minha filha, infelizmente, vai se casar com outro grupo. Ela vai pertencer futuramente para outra tribo.
ela vai ter filho, ela vai dar filho para outra tribo. Não é que a gente não vale. Ela tem uma extrema importância, extremo valor, porque desde que ela dá a luz, cuida da criança, ela faz tudo. É que ela fala melhor, resolve melhor, tem aquela delicadeza. Eu respeito muito as mulheres indígenas do meu grupo, começando pela minha mãe. Meu pai, até ontem eu estava falando com um grupo, que eu estava lá na universidade ontem. Se minha mãe estivesse hoje viva, se ela me desse o puxão de orelha, eu aceito tudo, mas do meu pai não vou poder aceitar não. Então são essas diferenças. Então, não é que a mulher não tenha valor. Ela tem valor sim, porque ela é a perpetuação da humanidade, da cultura dos povos indígenas. O professor Darcy Ribeiro, ele, dentre muitas lições que nós aprendemos com ele costumava dizer que a educação para crianças ideal é a educação do povo indígena. A criança na aldeia, ela é respeitada, ela não é violentada, ela é tida como um ser que tem que ser preservado, porque é a preservação da própria tribo, do próprio povo indígena. O professor Darcy Ribeiro falava isso. É assim mesmo? Como é que o índio trata as suas crianças e adolescentes? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Cacique, aí na volta o senhor responde essa pergunta. Tudo bem.